Olá, pessoal! Vamos falar dos principais sintomas da deficiência de vitamina B12? Nós já vimos no vídeo anterior que não necessariamente você precisa estar com a vitamina B12 abaixo do mínimo para já apresentar algum sintoma de deficiência. Geralmente, esses sintomas se manifestam quando o seu exame já dá abaixo de 350. Então, a vitamina B12 é um nutriente extremamente importante para a transmissão de impulsos nervosos. Então, na falta dela, todas as reações relacionadas à transmissão de impulsos nervosos podem estar prejudicadas. Tem um trabalho publicado bem interessante, apesar de ter sido um relato de caso, a gente tem que sempre considerar, ele foi bem interessante, porque ele relatou o caso de uma paciente que tinha depressão e tratava há muito tempo e ninguém conseguia resolver o problema dela com medicamentos. Ela fazia terapia, ela usava medicamentos e um dia, por acaso do destino, o psiquiatra dela resolveu dosar a vitamina B12 e viu que havia uma deficiência grave. A B12 dela estava em 41, realmente estava muito baixa. Eles trataram a deficiência nutricional e 6 meses depois ela conseguiu parar de usar medicamento. Atenção, não estou falando que quem usa medicamento psiquiátrico vai parar de usar por causa da B12. O caso dela especificamente era por deficiência de B12. Então, se você tem um transtorno emocional relacionado a outras coisas e não a falta de B12, não é a B12 que vai resolver, tá bem? Mas nesse caso, especificamente dessa paciente do artigo publicado, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, era por falta de vitamina B12, tá? Então é muito importante, se a pessoa já tem um transtorno emocional e ela tem uma deficiência desse nutriente que atua na transmissão de impulsos nervosos, esses sintomas dela podem se agravar. Então é bem importante avaliar o estado nutricional desse nutriente. Então, alguns dos sintomas relacionados à transmissão de impulsos nervosos, a gente tem principalmente, que é o que as pessoas mais relatam, a falta de concentração, atenção e a falta de memória. Sabe quando você está lendo um livro e você leu meia página e você vê, nossa, o que eu estava lendo? Isso simplesmente pode ser uma desatenção, claro, mas também pode estar relacionado à deficiência da vitamina B12. Então, a falta de memória, especificamente, você esqueceu algo que era importante, ou esqueceu onde deixou alguma coisa, lembrando que nenhum desses sintomas, ele é específico para a falta de B12. Tenho falta de memória, logo tenho falta de B12. Não necessariamente. A gente sabe que o estresse também influencia nisso, tá? Mas é importante dosar a B12, porque pode ser sim, uma vez que a deficiência dela está relacionada a essas alterações. Então, a gente também tem irritabilidade, transtorno obsessivo compulsivo. Então, todas essas alterações emocionais, a gente pode ter um agravamento na deficiência de vitamina B12. Outro sintoma é o formigamento de extremidades, mãos e pés formigando. Também pode ser, isso também é um sintoma relacionado à transmissão de impulsos nervosos. E numa deficiência bem grave, a gente vai ter anemia megaloblástica, que é um tipo de anemia onde as células ficam grandes. Então, veja como é importante avaliar esse estado nutricional. Aguardo vocês no próximo vídeo.